Estou fazendo esse vídeo aqui, é o vídeo da crise de 1929 e a Grande Depressão, tá? Seguindo aquele conteúdo nosso do período entre guerras, tá? Esse aqui é o terceiro vídeo, eu já havia feito o vídeo do fascismo e nazismo, agora eu estou fazendo isso aqui. Bom, a crise de 1929, ela se deu porque, primeiramente, a gente tem que voltar um pouco, lá no pós-Primeira Guerra Mundial, no ano de 1919. Os Estados Unidos da América, ele saiu como o país mais vitorioso da Primeira Guerra Mundial, tá? Eu havia explicado isso para vocês no nosso conteúdo anterior, né, a Primeira Guerra Mundial, o porquê que ele saiu como o país mais vitorioso, porque não teve grandes percas, entrou no final da guerra e obviamente se saiu vencedor. Então, pós Primeira Guerra Mundial, o contexto econômico mundial, ele vai ficar a favor dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, após a Primeira Guerra Mundial e até pouco antes de estourar a crise de 1929 dos Estados Unidos e consequente a isso a Grande Depressão, os Estados Unidos era a economia mais forte do mundo, né? Alguns economistas na época diziam que os Estados Unidos detinha 60% do capital financeiro do mundo, ou seja, mais da metade. E países europeus fortes, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, estavam arruinados devido à Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos não. Então é onde os Estados Unidos ele começa a dominar o mercado europeu e, obviamente, o mercado mundial, comprando e vendendo mercadorias a grande escala, tá? E, obviamente, os Estados Unidos controlando o mercado, os Estados Unidos acabavam colocando o preço lá em cima, né? E mostrando a força do seu capitalismo para o mundo, tá? E à medida que os anos foram passando, a gente vai notar que muitos países se aliaram ou viraram dependentes da economia dos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil era um dependente devido à venda, né? O Brasil produzia muito café e vendia muito café para os Estados Unidos. Inglaterra e França, a própria Alemanha vai virar dependente dos Estados Unidos, vai adotar o dólar dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai virar a grande potência. O automóvel naquela época, que era a grande aquisição do momento, né? Todas as famílias, pessoas queriam ter um automóvel. Nos Estados Unidos, a cada 10 famílias ou 10 pessoas, 7 tinham automóveis. Os Estados Unidos, inclusive, nessa época, lançam a campanha, e até hoje prevalece um pouco essa campanha nos Estados Unidos, que é a campanha do America Eye of Life. O que é essa campanha? Significa estilo de vida americano. O que é o estilo de vida americano? Consumir cada vez mais. Então, os Estados Unidos ele adotavam uma política diferente de alguns países. Até hoje, os Estados Unidos têm essa política. Ele vende barato para as pessoas do seu país e para fora ele vende os produtos mais caros. Então, os Estados Unidos sempre teve essa cultura do American Way of Life, estilo de vida americano, só que tinha um porém, né? À medida que os anos foram se passando, a gente vai notar que alguns países começaram a voltar a concorrer com os Estados Unidos no mercado europeu, a Inglaterra, a França, a União Soviética. Então, à medida que foram concorrendo com os Estados Unidos e ofertando mercadorias a um preço muito mais baixo do que os Estados Unidos ofertavam, a gente vai notar que o capital e os produtos que os Estados Unidos vendia para vários países europeus vai começar a acumular. É aonde em 1929 começa a ficar evidente que os Estados Unidos iria afundar numa grande crise econômica e iria puxar outras nações consigo, porque o estoque de produtos começou a acumular, produtores não teve como vender os seus produtos e deviam ao banco porque faziam empréstimos para conseguir financiar sua produção, então não conseguiu pagar o banco, a produção parou, a indústria parou, trabalhadores perderam o emprego. É onde a gente nota que num dia 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, né? Inclusive essa quinta-feira ficou conhecida como Quinta-feira Negra, é onde a gente vai notar que a primeira empresa dos Estados Unidos vai decretar falência e a partir daí a gente vai notar que os Estados Unidos se afundam numa grande crise econômica. Mais de 85 mil empresas ou indústrias
decretaram falência. Mais de 12 milhões de trabalhadores perderam o seu emprego. Mais de 5 mil bancos também decretaram falência. Então foi uma crise gigantesca nos Estados Unidos. Isso abalou muito os Estados Unidos. E um ano depois, 1930, essa crise de 29 nos Estados Unidos se transforma na Grande Depressão e abala outros países que se aliavam à economia dos Estados Unidos, como por exemplo a Alemanha. Quando ela começou a se reerguer, ela volta de novo para a estaca zero. O Brasil vai sentir muito essa crise, porque o Brasil vendia uma grande quantidade de café para os Estados Unidos, e os Estados Unidos em crise não vai comprar o café do Brasil. Quando a gente for trabalhar o final da Primeira República e a Era Vargas, vocês vão entender um pouco esse contexto, né? Tanto que a crise afetou tanto o Brasil que a gente vai ter o final da Primeira República, né? E o início da famosa Era Vargas, né? Aquela política café com leite, ela vai ter um final devido a essa crise. Então os Estados Unidos afundam numa crise e somente no ano de 1932, quando o presidente do Democratas Franklin Roosevelt, ele é eleito e ele começa a criar alguns planos para que ele pudesse tirar os Estados Unidos dessa crise, como por exemplo ele vai criar o New Deal. O que foi o New Deal? Conhecido como Novo Acordo, era várias medidas para tirar os Estados Unidos da crise, como por exemplo, se desfazer do excedente, né, a produção que estava em estoque se desfazer, dividir as horas de serviço, ou seja, a gente notava que naquela época um trabalhador nos Estados Unidos ele trabalhava mais de 10 horas, tá? Então ele vai dividir a jornada de trabalho ao meio, ou seja, ele iria tentar manter mais ou menos o salário daquele que estava empregado e o que estava desempregado iria ter o seu serviço. Então ele dividiu o serviço pela metade, ele vai investir em construção civil, ele vai começar a controlar aquilo que era produzido, ele vai baixar um pouco o seu valor para poder voltar a concorrer no mercado mundial, e notaremos que aos poucos os Estados Unidos ele vai conseguir reerguer novamente a sua economia e voltar a ser uma nação competitiva no mercado financeiro. Só que essa crise econômica nos Estados Unidos vai abrir um precedente para que o fascismo italiano, o nazismo alemão e o comunismo da União Soviética ganhasse muita força na Europa.